E se Deus te prometeu algo, mas tudo o que você vê agora é um poço? A história de José nos mostra que o caminho do propósito nem sempre é uma linha reta. Às vezes, ele passa por lugares escuros e solitários. José era o filho amado de Jacó, e Deus deu a ele sonhos grandiosos, visões de um futuro onde ele seria um grande líder. Seus irmãos, consumidos pela inveja, não conseguiram lidar com isso. Eles odiaram José não só pelos sonhos, mas pelo tratamento especial que ele recebia, simbolizado por aquela túnica colorida que seu pai lhe deu. O que eles fizeram? Eles o jogaram em um poço. Lá, sozinho na escuridão, José deve ter se perguntado: onde estão as promessas agora? Onde está Deus? O silêncio de Deus pode ser ensurdecedor, mas não significa ausência. Aquele poço não era o fim da história. Era apenas o começo de uma jornada inesperada. Vendido como escravo para o Egito, José foi parar na casa de Potifar, um oficial do faraó, mesmo em uma terra estranha. Como escravo, José não abandonou seu caráter. Ele trabalhou com excelência, com integridade, e Deus o abençoou. Tudo o que ele tocava prosperava, a ponto de Potifar confiar a ele toda a sua casa. José poderia ter se tornado amargo, revoltado, mas escolheu ser fiel onde estava. No entanto, a fidelidade nem sempre nos livra da injustiça. Acusado falsamente pela esposa de Potifar, José, que fugiu da tentação para honrar a Deus e ao seu Senhor, foi lançado na prisão, do poço para a escravidão e da escravidão para a prisão. Parecia que a cada passo certo sua situação piorava. Na prisão, o cenário mudou, mas o caráter de José permaneceu o mesmo. Ele continuou servindo. Deus estava com ele. E logo ele ganhou a confiança do carcereiro. Foi lá que ele conheceu 2 servos do faraó, o padeiro e o copeiro. Ambos tiveram sonhos perturbadores. E Deus deu a José a capacidade de interpretá-los. Ao copeiro, José previu a restauração ao seu cargo e fez um pedido simples: lembre-se de mim quando estiver diante do faraó. A interpretação se cumpriu. O copeiro foi liberto e restaurado. Mas ele se esqueceu de José. 2 anos se passaram. 2 longos anos de espera, de esquecimento, na escuridão daquela prisão. Esse tempo não foi um desperdício. Foi um tempo de preparação, de forjar a paciência, a humildade e a dependência total em Deus. José estava sendo moldado para o palácio, mesmo sem saber. O que hoje parece atraso pode ser o caminho do seu propósito. Até que um dia, o faraó teve 2 sonhos que ninguém no Egito conseguia decifrar. Foi então que o copeiro se lembrou. Ele se lembrou do jovem hebreu na prisão que interpretava sonhos. José foi chamado às pressas. Limpo, barbeado, ele se apresentou diante do homem mais poderoso do mundo. Com humildade, ele disse: não está em mim. Deus é quem dará a Faraó uma resposta de paz. José não apenas interpretou os sonhos sobre 7 anos de fartura e 7 anos de fome, mas também apresentou um plano detalhado para salvar a nação. O faraó ficou tão impressionado com a sabedoria de José que o nomeou governador de todo o Egito. Aquele jovem que foi tirado de um poço agora estava no palácio, o segundo homem mais poderoso da nação. A promessa estava se cumprindo, de uma forma que ninguém poderia ter imaginado. Anos depois, a fome assolou a terra, exatamente como José havia previsto. E quem apareceu no Egito em busca de comida? Seus irmãos. Eles não o reconheceram. Diante deles estava um poderoso governador egípcio, não o irmão que eles venderam. Depois de testar seus corações, José finalmente se revelou. Em um dos momentos mais emocionantes da Bíblia,
Em vez de vingança, José ofereceu perdão e revelou o propósito maior por trás de todo o seu sofrimento. Ele disse: vocês intentaram o mal contra mim, porém Deus o transformou em bem, para fazer o que se vê hoje, salvar a vida de muita gente. O poço, a traição, a escravidão, a prisão, tudo fez parte do plano de Deus para posicioná-lo, para salvar sua família e um povo inteiro. A história de José nos ensina uma lição poderosa. Seja fiel no processo, seja fiel no poço do desemprego, na escravidão de uma rotina sem sentido, na prisão da espera. Seu caráter está sendo forjado. Deus não desperdiça nosso sofrimento. Ele usa cada etapa, cada lágrima, cada momento de silêncio para nos preparar para o propósito que Ele tem para nós, assim como Jesus, que passou pela cruz antes da ressurreição. Nosso caminho para o palácio, muitas vezes, passa pelo poço. Confie que, mesmo quando você não entende, Deus está trabalhando. Ele é especialista em transformar poços em palácios, dor em propósito e maldição em bênção. Não desista no poço. O seu palácio te espera.